Hoje nós vamos aprender a usar o Google Anti-Gravity melhor que 99% das pessoas. Eu dei uma olhada em alguns tutoriais na internet desse tema, mas todos focam somente nas funções agênticas do Anti-Gravity. E isso não é suficiente para você fazer um uso dele bacana, porque a gente primeiro tem que saber que o Anti-Gravity é um VS Code tunado. Então, é importante que você faça uso das funcionalidades que o VS Code te proporciona. Então, a primeira delas, eu até criei um arquivo toy aqui, é fazer o uso do breakpoint. Então, nem sempre é bacana você ficar usando prints no meio do seu código para debugar. E os erros toda hora acontecem. Então, você pode vir aqui, criar um breakpoint e na hora de rodar, ele vai parar ali e aí você vai poder inspecionar o conteúdo das variáveis que estão chegando naquela função. E é bem mais profundo que o print, que você vai conseguir acompanhar o estado de todas as variáveis em determinados momentos do seu código. Inclusive, você pode colocar um breakpoint condicional, tá? O que é um breakpoint condicional? Olha, adicione um breakpoint aqui, pare aqui somente se tal variável for um número, ou se for maior do que tanto, ou se for igual a tal coisa. E aí você consegue, então, fazer um tipo de debug mais profundo que um puro print, tá? Outra coisa bacana, e que eu sempre uso, você está codando aí na sua máquina e você vai fazer um deploy disso depois online. O que é uma das coisas que eu sempre uso e que eu acho super bacana? Você pode conectar ao WSL. Você tem uma instância rodando online, você pode conectar via SSH e codar direto lá. Mas eu não costumo fazer isso. Eu tenho o WSL instalado aqui no meu Windows, então eu consigo rodar o Ubuntu aqui dentro. E aí, o que eu faço? Eu venho aqui, conecto ao WSL. E aí vai ficar aparecendo o Ubuntu aqui embaixo. E eu consigo editar um Docker Compose, sempre com comandos Linux, não comandos Windows, que é o que você, na prática, vai precisar para fazer o deploy. Então, eu simulo o meu ambiente de deploy já na minha máquina. Então, normalmente, eu estou fazendo algo para produção, eu já conecto aqui no Ubuntu, já crio minha pastinha lá dentro do WSL e já fica prontinho para produção. E aí, também outra coisa, sempre lembrar de inicializar um repositório e publicar no GitHub. É muito fácil, você clica aqui, já escolhe ali se quer o seu repositório privado ou público, depois que você linkou a sua conta, né, do GitHub, e aí você também vai mantendo ali o repositório sempre atualizado, tá? Então essas são dicas do VS Code para usar aqui no Anti-Gravity. E agora a gente vai entrar nas funções skills, nas funções agênticas do Anti-Gravity. Mas antes disso, a Alana quer te dar aí um recadinho. Treinamento Python prático, 100% grátis por tempo limitado. Não é curso para assistir, é treinamento para executar. Aqui você programa durante a aula, não depois. Notebook embutido no navegador. Código roda na hora, zero instalação. Você aprende com prática real. Python está para ciência de dados como matemática para engenharia. Não é diferencial ter. É eliminatório não saber. Complete o treinamento e leve certificado válido para seu LinkedIn. Do zero ao comprovado. Grátis por tempo limitado. Clique para começar. Para a gente ver essas funções agênticas, eu vou abrir aqui essa lateralzinha e a gente vai cumprir aqui uma tarefinha que eu estava precisando já fazer. Então eu tenho aqui um fluxo N8N e eu estou querendo testar, passar esse fluxo para o Kestra, que é em Python, e eu acho que tem uma vantagem, porque eu tentei criar alguns fluxos no N8N com Vibecoding. E como é um arquivo JSON, a LLM sempre gerava um JSON corrompido, com fechamento errado de aspas, e quando não estava corrompido, ele criava nós que não existem. Então a LLM não faz um bom trabalho diretamente se você quer criar um fluxo no N8N. Então, como resolver isso? Então, a gente tem duas maneiras. Uma delas é tentar resolver por meio de MCPs. Então, a gente pode vir aqui
customização e MCPs, tá? Então, nos MCPs a gente vai fornecer ao Antigravity as ferramentas que ele precisar para gerar um código de acordo com o que você está querendo conectar ali na sua máquina, as integrações. Já deu uma olhada aqui? E essas integrações aqui não vão me interessar, não. Nesse momento, não, né? Para esse projetinho aqui, não. Então, a gente pode fazer o quê? Customização aqui. Tem customizações globais, que toda vez que eu abrir o Antigravity, ele vai usar, e customizações para esse workspace aqui, para essa pastinha, esse nosso projeto específico. Vamos colocar aqui uma customização que vai ser uma injeção de prompt para toda vez que a gente estiver rodando o Antigravity. Então vamos lá. O que eu quero injetar aqui no nosso Antigravity? A documentação do N8N, de várias ferramentas que eu vou usar aí. A gente tem a opção do Context 7. Só que a gente tem essa opção aqui, open source, do Doc Fork. Tá? Nunca usei. Vou conectar aqui. Ótimo. O contexto que eu preciso aqui. E olha que bacana. Já vem aqui com Next.js, BetterAuth, Tailwind, ShadCN. Então, se você quer criar aqui um front-end, já está bem aqui encaminhado. Basta clicar e você vai passar essa documentação para o seu agente. Qual que é um problema que eu de cara tive com os agentes? Problema de versão. Então, você está usando um agente, eu já usei o GLM, por exemplo, que é um modelo da Zeta AI, e ele vai usar uma versão do N8N, uma versão do Payload CMS, por exemplo, antiga. E aí ele tem funções lá que estão deprecadas. Esse é um problema sério. Então a gente vai passar aqui a documentação atualizada dessas ferramentas. Olha o meu fluxo N8N. Ele começa aqui com um trigger, que é um cron job. E aí a primeira coisa que eu faço aqui é setei aqui uns URLs, peguei umas variáveis das minhas data tables, que agora o N8N consegue aqui salvar dados em tables. Então eu estou achando essa ferramenta bacana, eu seto várias variáveis lá. E aqui eu vou baixar alguns arquivos do R2, que é o serviço que eu uso, similar ao S3 da Amazon, eu uso o R2 da Cloudflare. Então, eu venho aqui, eu quero R2 Cloudflare. Olha só, cliente R2 Cloudflare. Ótimo, eu quero adicionar o Cloudflare. O que mais que eu preciso? Nesse meu projetinho aqui, eu quero Kestra. Kestra, porque eu estou querendo migrar para o Kestra. Mais alguém? Vamos pegar aqui o N8N, que é de onde eu estou, e o N8N Docs. Perfeito. Para esse momento aqui, tá beleza. 4 selecionados, vamos passar para frente, continuar. Vou gerar uma API aqui e já volto. Ele mandou abrir uma pastinha .vs.code e colocar um mcp.json e colocar aqui esse server MCP do Doc Fork. E aí eu vou fechar aqui. Nesse workspace aqui, eu vou colocar uma regra chamada Doc Fork, tá? E essa regra, eu vou descrever essa regra usando Markdown. Toda vez que eu mencionar N8N, Kestra ou R2 Storage, use o Doc Fork MCP, tá bom? Deixa eu fechar isso aqui, Doc Fork MD. Beleza. Então, lá em regras, Doc Fork MD, salvei, fechei. Pessoal, a gente está, então, evoluindo aqui no setup da máquina, mas, então, eu queria comentar com vocês algumas funcionalidades aqui do Antigravity. A primeira delas é essa. Por que a gente está realizando um setup? Para você não vir aqui usar como um chatbot. Um puro chatbot, ele vai alucinar, ele vai usar documentação da época que o chatbot foi treinado, então aquela LLM foi treinada, então vai estar desatualizado, e a gente quer que ele use tudo up to date, tudo atualizadinho e sabendo diretamente quais comandos. Então a gente vai deixar de usar como um chatbot para usar realmente como um agente, tá? Então isso é uma coisa muito bacana que o
Anti-Gravity tem, tá? E olha que não é só um agente, porque agora o Anti-Gravity está vindo com um orquestrador aqui, um gerenciador de agentes. Então eu posso ter vários agentes rodando ao mesmo tempo. Olha só, eu começo aqui uma nova conversação e pode ser com esse projeto aí ou pode ser com outros que eu abri recentemente. E nesse projeto eu posso ter aqui um agente fazendo uma tarefa e já pedir outra tarefa para ser feita. Eu só peço para tomar cuidado porque eles vão paralelamente editando os seus arquivos. Eu achei utilidade nisso quando eu fui editar um back-end e um front-end de um mesmo projeto, mas acaba que são aplicações separadas. Então, dependendo do que eu estava fazendo numa coisa, não interferia na outra. Agora, colocar dois agentes para rodar dentro do mesmo projeto, eu já acho bem arriscado de acabar gerando conflito, tá? Mas aí você vai decidir aí passo a passo. Mas tem essa função aqui do gerenciador de agentes agora no Anti-Gravity, que permite agentes rodarem em paralelo. E aí, agora, vamos lá, eu queria te mostrar o quê? Os artefatos, que então quando você faz um pedido, ele vai fazer um plano de implementação, você pode adicionar comentários, então você não edita apagando, você edita adicionando comentários de como ele deve corrigir esse plano. Ele corrige o plano e aí depois, se você der ok, ele vai executar, ele vai realizar alguns testes e dando erros, ele mesmo já vai lá e faz o self-healing, que é autocura, né? Ele mesmo corrige aquele código. Bom, pessoal, o DocFork mandou salvar as configurações do MCP aqui, mas aquelas são do VS Code, aquela dica do VS Code comum, né? Vamos conferir. Gerenciar aqui os servidores de MCP só para ver se está carregando os servidores. Viu raw config. Eu vou dar uma pausa para eu abrir aqui, olha, e eu vou colar aqui, viu? Porque eu estou achando que esse aqui é do VS Code e acho que o Anti-Gravity vai puxar desse outro lugar. Pessoal, então eu salvei aqui, só por garantia, lá. E aí eu vou excluir aqui, que é onde o DocFork mandou. Tá? E eu acho que agora sim, deixa eu ver, tá salvo lá. Então dá uma olhadinha aqui, ó, gerenciamento de servidores MCP, eu acho que aqui vai ficar mais garantido. Então vamos voltar para o agente, a gente já abriu o gerenciador de MCP, nosso MCP já está rolando aqui, tá? O que a gente poderia criar? O que é? Agents.md, no agents.md a gente adiciona os agentes que a gente quer. Eu quero um agente que seja de front-end. Eu quero passar para ele dicas. Olha, sempre use o Tailwind. E aí eu crio um agente de back-end. Um agente de cada funcionalidade que eu quero. E por que eu preciso fazer isso? Por que é importante fazer isso? Por questão de contexto. Então, se eu deixasse um super agente para cuidar de tudo, o contexto dele ia ficar muito grande. E se eu tiver um subagente para cada tarefa, ele é mais fácil injetar o contexto do front-end. Então posso até quebrar, olha, no back-end, um subagente para cuidar da integração com o banco de dados. E aí é mais fácil, né, de eu sempre injetar quais os arquivos que ele precisa olhar, e aí ele vai ser um agente mais eficiente. Então, não é que a sua LLM, o seu modelo, vai ficar mais potente diretamente quando você adiciona aqui subagentes. Ela fica indiretamente mais potente porque você pode adicionar um contexto maior específico para aquele agente. Então, esse é o poder de subdividir em agentes que muitas vezes o pessoal não explica, tá bom? E outra coisa bacana do Anti-Gravity é criar as skills. Então, se você tem ali um agente, um subagente que vai lidar com o front-end, aqui nas skills e na pastinha Assets, você vai colocar Visual Style Guide, o guia de estilos visuais da sua empresa. Então, quais cores que ele tem que usar, quais fontes. Então, você coloca esses guias dentro aqui dos Assets e cria uma skill e aí você passa para aquele agente aquela skill, tá bom? Então, isso aqui é muito facinho de adicionar, mas eu quero aqui testar hoje com vocês a questão do MCP, do DocFork que eu adicionei ali, que eu acho que é o básico, o principal, porque o skill, com uma lidazinha aí no ChatGPT, olha, eu quero adicionar uma skill, ele te dá
Quer ver? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos voltar aqui para nossa internet. Como adicionar uma skill no Google Anti-Gravity. Isso é importante, hein? Você está mexendo com algo do Google, melhor perguntar aqui no Google. Abra aqui o site, botão direito no console, clique, cria a sua própria versão. Criei uma pasta Skills e a Assets. E coloquei o guia de estilos visuais da marca em Assets. Quero criar um agente com skill de front-end. Também tenho o agents.md. Me oriente. Vamos ver se agora ele vai... Tá, então vamos lá. Tive que ser bem específico aqui, né? Então, em Assets, Skills, Front-End Expert. Ah, tá bom. No Agents.md, você vai colocar lá, ó, agente front-end. E aí você coloca o papel, o objetivo dele e tal, e as skills. Tá? Então, aqui, ó, Front-End Expert. E aí eu vou criar esse Front-End Expert. No Skills. Dá um exemplo. Tá, aqui são as ferramentas que... Então, se ele quiser salvar... Ah lá, ler o guia da marca. Então, aqui é uma ferramentinha para ler o arquivo MD, lá no Assets, por exemplo. Bom, tá. Seria uma questão de estruturação. No Assets, eu posso colocar esse brand JSON. Ok, mas eu poderia colocar mais documentos lá, tá? Isso aqui é o básico para criar um skill. E já coloquei... Então, e lá tem o docfork aqui, o rules, ok, ele vai passar por ali. Já adicionei o MCP lá no editor de MCP. Então tá. Transforme o arquivo. Vou tirar esse break aqui para ele não ler, que não interessa. Já usamos. Ok. Transforme o arquivo JSON da raiz de um fluxo N8N em um fluxo Kestra. Não preciso passar mais nada, porque como eu citei N8N Kestra, eu espero que ele busque o docfork. Ele está analisando, tem um erro aqui durante a execução da tool. MCP Server não encontrado. Pessoal, eu corrigi aqui a integração com o MCP, tá bom? Como que eu corrigi? Eu vim aqui na documentação do docfork, olha só. E aquela do VS Code não funciona, tá? Então, se eu estivesse rodando o servidor local era essa, servidor web é essa, coloquei aqui a minha API key, e aí ele conectou. Então, vim aqui, refresh, e aí ele conectou direitinho, tá bom? Eu colei aqui no raw config. Aí agora sim, vamos dar uma olhadinha. Vamos pedir o nosso fluxo aqui que estava dando errado. Vamos pedir de novo. Vamos ver se agora vai dar certo. Mudei aqui para o Flash. Vou pedir primeiro, em vez de transformar o arquivo, crie um plano para transformar o arquivo. Vamos fazer em 2 passos. Vamos ver se ele vai criar. Vamos ver se ele vai criar aqui um artefato, né? Um to-do. E se ele pretende usar e vai usar o nosso MCP, que está agora configurado. Ah lá, ele já usou o MCP mesmo antes, já fez as pesquisas lá sobre como usar o Kestra, o N8N, a documentação. Tá, e olha só, veio aqui com o artefato, que essa é uma das diferenças do Anti-Gravity, que, por exemplo, o Rule Code não cria esse artefato aqui. Ele até cria aqui um planinho aqui, igual tá, mas não esse daqui. Tem aqui os triggers. Ok. Bacana. Vamos ver. Não vai dar para a gente testar isso aqui agora, porque, por exemplo, eu tenho uma data table no N8N. Então, vou ter que migrar essa data table aí para um Postgres. E aí, se eu não quisesse usar o Postgres, vamos supor que eu quisesse usar o MySQL. Então, podia vir aqui, use o MySQL em vez do Postgres. Tá? E aí vamos ver. Adicionei. Vou enviar e agora execute. Com base na revisão que eu fiz, ele vai
chamar, ele já chamou o MCP do Orquestra, olha lá o MCP, e ele agora está produzindo o fluxo com base na documentação oficial do Orquestra. Já posso fechar aqui, se bem que ele editou o plano de migração. Vamos abrir de novo, ele deve ter alterado aqui. Olha só, MySQL, ele obedece o seu review e agora ele está executando esse plano e vai criar aqui para a gente um YAML. Vamos dar uma olhadinha. E o YAML está aqui completo. Tá? Eu não cheguei a usar aqui, tá? Depois eu vou dar uma passadinha de olho, mas veja que aqui é muito mais difícil de ter um arquivo corrompido. E as próprias tasks aqui também, tirando o fato de não ter, igual no N8N, você já tem uma integração com... basta adicionar uma credencial lá do R2 ou do S3, que ele já vai conectar. Mas aqui, usando um MCP, você pode baixar a documentação e criar a conexão via API, tá? Então tá completinho. Então esse foi o nosso tutorial para usar o Anti-Gravity de maneira mais eficiente que 99% das pessoas estão utilizando. Valeu!